que é biodiversidade? Biodiversidade é o conjunto de todas as espécies de seres vivos que existem em uma determinada área por um determinado tempo. Você é parte da biodiversidade. Nós, humanos, compartilhamos o planeta com 13 milhões de espécies vivas diferentes. Dessas, apenas 1.750.000 foram nomeadas e registradas. O Brasil tem uma das biodiversidades mais ricas do mundo. Possui as maiores reservas de água doce e 1/3 das florestas tropicais. E a cada dia, os números da biodiversidade brasileira aumentam à medida que cientistas descobrem novas espécies. Boa tarde, quarto ano. Em nossa aula de cidadania de hoje, vamos falar sobre a biodiversidade brasileira. Você pode abrir o seu livro de cidadania na página 70. A variedade de biomas referente à enorme riqueza da flora e da fauna brasileira, o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Essa abundante variedade de vida que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra. Eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos ou de maior biodiversidade. Então, o que é biodiversidade? Biodiversidade engloba todo o planeta. Dentro da biodiversidade não será falado somente a quantidade de seres vivos que determina o local, mas a variedade genética, dentro da espécie e como essa espécie se relaciona com o seu organismo e também com os outros seres semelhantes. A biodiversidade pode ser classificada de 3 níveis, tá? Então, a biodiversidade pode ser uma diversidade genética, orgânica e também ecológica. Quando falamos de diversidade genética, está relacionada diretamente com a genética que existe dentro de cada espécie. Quando pegamos vários indivíduos da mesma espécie, podemos dizer que são semelhantes, mas dentro de cada uma há uma particularidade, características específicas, única de cada indivíduo. Quando falamos de diversidade orgânica, está ligada ao número de espécies que existe em um local, tanto de plantas como animais e até mesmo os micro-organismos. Quando falamos de diversidade ecológica, dentro de cada local do ecossistema, encontramos particularidades, porque os animais que estão ali dentro, inseridos, naquele local, eles vão interagir de uma única maneira. Exemplo, um macaco de um determinado país e um macaco aqui do Brasil, eles vão interagir da mesma maneira? Não, eles vão interagir o quê? De maneira diferente. Por quê? Dependendo do ambiente e as características que eles venham apresentar ou possuir, poderão ter comportamentos diferentes também. O que está ligado? O quê? Ao local onde ele está inserido. Então ele vai interagir de acordo com aquele local. Mas está acontecendo uma coisa muito importante e que tem prejudicado a biodiversidade, ameaçado de maneira muito intensa, tá? E um dos fatores é a poluição. Toneladas de resíduos estão sendo lançados tanto na atmosfera e no meio aquático.
também a destruição de habitats através do desmatamento. Quando uma floresta é colocada abaixo, ali você está retirando o quê? Uma parcela daquele habitat. Então, o que vai acontecer? Os animais, né, que vivem naquele local serão obrigados a o quê? A procurar outro local para viver. Porque se ficarem ali, eles vão o quê? Entrar em extinção. Eles vão morrer. Muitas vezes eu já vi, né, em noticiários que tem determinado animal que não tem costume de andar pela cidade. Você vê sucuris, né, determinados animais que eram de outros lugares, de outro ambiente, que estão o quê? Entrando num ambiente que não é dele, num habitat que não pertence a ele. Por quê? Por causa desse motivo, do desmatamento, da destruição de seus habitats. Então, diante desse quadro, a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2010 com um ato institucional da biodiversidade, convidando o mundo a celebrar a vida na Terra, a refletir sobre o valor da biodiversidade e agir de maneira que venhamos o quê? Protegê-la. Por quê? Virão novas gerações. E essas gerações futuras, elas poderão o quê? Conhecer e usufruir também dessa grandiosidade que é a nossa biodiversidade. Então, agora eu peço que vocês venham abrir o livro de vocês, tá? Na página 70, né? Eu acredito que já esteja aberto. Você vai fazer a leitura da página 70 e 71. Uma leitura complementar. Eu expliquei, mas vocês precisam fazer essa leitura, tá? E depois vocês vão responder a página 72. Depois voltamos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom. Você já imaginou quantas espécies de árvores existem no mundo? E de animais, então? E todos os organismos minúsculos que estão aqui, agora mesmo, e a gente não consegue enxergar. Passeando pelo Zoológico de São Paulo, é possível ter uma dimensão de tudo isso. E é isso que nós chamamos de biodiversidade. Esse termo, biodiversidade, que pode ser conhecido também como diversidade biológica, foi criado na década de 80. Ele se refere à variedade de espécies de seres vivos existentes no planeta. E aí a gente pode incluir vegetais, animais e, como eu já disse, até os micro-organismos. Não é porque a gente não vê, não conhece, que não existe. Existe. Imagine que a diversidade da Terra é resultado de um processo de evolução de pelo menos 3,5 bilhões de anos. Estudos apontam que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo todo. Mas até hoje, os cientistas só conseguiram classificar cerca de 1,5 milhão delas. Imagina o trabalhão que vai dar classificar o que falta, né? O Brasil é considerado um país de megadiversidade, porque 20% das espécies do mundo podem ser encontradas por aqui. Mas falar em biodiversidade também é falar sobre cuidados com a natureza. Conservação é fundamental para toda e qualquer espécie. Para se ter uma ideia, a extinção de uma única espécie, por exemplo, pode gerar o desequilíbrio de todo um ecossistema. Por isso, precisamos sempre estar atentos e pensar em como proteger todas essas espécies. Para que a natureza fique em harmonia, é essencial que a flora, fauna, junto com o solo, água e clima, elementos minerais e orgânicos estejam equilibrados. Afinal, a biodiversidade é o que define a